misericordioso, perfeito, grande, em o nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos agora em oração. Todos nós precisamos de Ti. Não tem ninguém aqui que possa dizer que não precisa do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos viver. Não vale a pena existir sem o Senhor, porque a vida está em Ti. Perdoa nossos pecados, nossos erros, mas nos ajude nessa noite. O Senhor sabe que aqui tem 4 tipos de pessoas. Tem aquelas que estavam afastadas até hoje e voltaram sozinhas, sem ninguém evangelizar, sem ninguém chamar, porque caíram em si e, como filho pródigo, sabiam um caminho de volta, e hoje voltou ferido, triste, talvez sem saúde, talvez depois de ter perdido tudo economicamente, de repente com a família aos pedaços, mas o importante é que ela voltou, e o Senhor, que é o Deus restaurador, vai cuidar de cada filha, de cada filho pródigo. Aqui tem pessoas que alguém trouxe ela, ajudou como aquela ovelha perdida, que o pastor teve que ir buscá-la. O Senhor usou alguém para convidá-la, e ela aceitou, e ela tirou forças das fraquezas e veio hoje ser tratada por Ti, buscar o Teu perdão, recomeçar. Aqui há pessoas, meu Senhor, como a dracma perdida dentro de casa. Ela está aqui, mas está fria, fraca, vazia, dividida com o mundo. Não saiu fisicamente, mas os pensamentos estão mais fora do que dentro. E aqui há pessoas também que estão bem, estão acesas, mas estão se cuidando para permanecer de pé, coisa que não é fácil para ninguém. Então o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar de acordo com a necessidade de cada um. Você que estava afastado e voltou hoje, você que está angustiado, mal, essa semana foi tão ruim para você, estão sendo dias tão difíceis, pesados, vem aqui diante do altar. Você que está oprimido, se sentindo pesado, se sentindo sufocado, a ansiedade, a depressão, a angústia tem apertado o seu coração, tem te estrangulado. Venha falar com teu Deus, venha diante do altar dele, desabafar. Eu não conheço você, eu não posso orar por você relatando o que você está sentindo por dentro, porque só você sabe. Talvez quem olha para você pensa que você está bem, mas você está com a alma desassossegada, sem dormir direito, atribulado. Fale com Deus. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser orar de pé, de joelho, não importa. O que importa é você sair bem daqui hoje.
importa é que vai haver salvação nesse lugar, vai haver festa aqui e no céu também, e alegria dentro do seu ser. Ah, meu Pai, se eu fico feliz quando vejo uma pessoa voltando, imagine o Senhor. Se eu me alegro quando alguém que caiu se levanta, que desviou e retorna, que estava mal e ficou bem, imagine o Senhor, meu Pai. Então agora age no interior de cada uma dessas pessoas, fale com Deus. Foi Ele que te trouxe, foi Ele que te estendeu a mão. Ele conhece você, a sua dor, a sua aflição. Ele sabe, você também sabe, que sozinho não dá, mas com a ajuda dEle, hoje você se limpa, se levanta, recomeça, zera a sua vida com Ele. Não importa o quanto você sofreu até aqui, o que importa é olhar para frente, é daqui em diante. Ah, meu Senhor, ninguém é tão misericordioso, compreensivo como o Senhor. Então opere, meu Pai, e abençoe, e ajude, e faça cada uma dessas pessoas ficarem livres agora. Levante suas mãos e apresente elas a Deus. Isso, em nome do Senhor Jesus. Que essas mãos representem, Senhor Jesus, as tuas santas e poderosas mãos, para quando essa pessoa colocá-las no alto da cabeça, que o Senhor tire o peso, liberte das acusações, do passado que prende ela, das culpas, meu Pai, de tudo de ruim, desse misto de coisas que há dentro dela. Coloque as mãos na cabeça e diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu não mereço, mas eu tenho fé que o Senhor vai me livrar agora, me libertar agora. Diga todo o mal da minha vida. Fala o que você tem: ansiedade, um peso, um medo, um trauma. Diga a Deus do que você quer se libertar, porque você vai experimentar do alívio agora, da libertação agora, do cumprimento da promessa do Deus que disse: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga em nome de Jesus: todo o mal da minha vida, do meu corpo, da minha alma, da minha mente, de todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus, diga: sai, e não volte nunca mais. Levante as mãos, porque agora você vai experimentar da leveza, do fardo leve e suave do nosso Senhor Jesus. Volte com as mãos à altura do coração e tenha paz. Seja abençoado pelo Deus Altíssimo. Trata, limpa, cuida, abençoe cada uma dessas pessoas. Você que está diante do altar se sentindo bem, agradeça a Deus e volte para o seu lugar com um coração grato, feliz. Retorne para o seu lugar. Ah, meu Pai, age nesse culto do começo ao fim, mas que ele seja de fato uma bênção para a vida de todo esse povo, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Digno dessas palmas e de palmas mais fortes,
de todo louvor, de toda honra e glória, é o Senhor, Deus amado. Receba, meu Pai, todas são para o Senhor. Graças te damos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Enquanto vocês acham, vamos cantar essa música. Levante a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 15, no versículo 11, por favor. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus, porque a tua palavra é forte, porque a tua palavra não volta vazia, porque a tua voz salva, ilumina os nossos caminhos. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é nela que buscamos a tua direção, a tua vontade. Então orienta-nos através da tua palavra, abençoe cada um de nós, mas que essa palavra produza temor, força, salvação, que confronte quem precisa ser confrontado, que anime quem precisa ser animado, mas que abençoe a nós todos, em nome de Jesus, que tenhamos o teu entendimento aberto. Usa minha boca agora, meu Pai, e que nada tire a nossa atenção. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Antes de nós começarmos a ler aqui em Lucas 15, versículo 11, eu vou colocar o vídeo que nós temos sempre apresentado, né? Um vídeo para você se atualizar no que vem acontecendo no mundo, semanalmente ou diariamente, né? Mas nós colocamos o vídeo semanalmente para realmente não restar dúvidas acerca da volta do Senhor Jesus. Então são acontecimentos que nos levam a entender que o fim se aproxima a cada dia. E eu queria que você olhasse para o telão. Quem for chegando, vai sentando o mais rápido que puder, por favor. Solta, apaga todas as luzes, solta o vídeo. Vamos lá. O mundo não sabe, mas está em contagem regressiva. Desde o século XX, o relógio das profecias se acelera. Conhecido como a época dos grandes massacres, pelo número de mortes em conflitos, o século XX registrou mudanças expressivas em todas as áreas, além de acontecimentos de impacto profético, como a criação do Estado de Israel e a multiplicação do conhecimento como nunca antes. Porém, tem sido o século XXI o palco de um evento inédito. Nunca houve tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo. É difícil até elencar todos em um único vídeo. Um período de intensa revolução em absolutamente todas as áreas por profundas mudanças. No entanto, foi o ano de 2020 que inegavelmente dividiu a história em antes e depois. E neste novo mundo, onde as profecias se cumprem em ritmo vertiginoso, guerras e rumores de guerras fazem parte do novo normal. As tensões e conflitos, antes de curta duração, agora não parecem vislumbrar um fim. Guerra no leste europeu, guerra no Oriente Médio, e tensões envolvem países de todos os continentes. Uma nova guerra mundial é questão de tempo, assim como uma nova pandemia. A década começou com o Covid, surto de peste suína africana, invasão de gafanhotos na África Oriental e na América do Sul, ameaças de novas pandemias causadas por vírus e outras pragas rondam os noticiários quase todas as semanas. Como se não bastasse, grandes terremotos,
têm sido registrados em vários lugares. O número de tremores de grande magnitude em áreas populosas tem aumentado em um período de tempo muito curto. A natureza geme e se revolta. Desde 2020, o mundo inteiro enfrenta ondas de calor sem precedentes. Ao mesmo tempo, recordes de chuva. Nunca se viu nada igual. Em 2021, inundações catastróficas na Europa, causadas pelas chuvas mais fortes em um século. Em 2024, a Europa mais uma vez debaixo d'água. Os recordes anteriores já foram batidos com largas margens. Em 2021, ondas de calor sem precedentes causaram centenas de mortes pelo mundo. 2023 foi considerado o ano mais quente desde que se tem registro. Recorde no verão já batido por 2024. E como consequência da guerra e das mudanças climáticas, o quadro da fome no mundo está cada vez pior. And most vulnerable. Apesar dos esforços da humanidade, não irá melhorar. A fome, as pestes e os conflitos são um alerta que poucos têm aceitado ouvir. O mundo, uma panela de pressão prestes a explodir. Mas algo ainda o detém, que em breve será tirado. O que mais precisa acontecer para você entender que estamos caminhando para o fim? Hoje você tem a chance de fazer o que é preciso para estar do lado certo quando o dia finalmente chegar. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. Eu gostaria que você convide seus familiares, amigos, as pessoas que você tem acesso a elas, porque nós vamos neste próximo domingo fazer um alerta da salvação. Vamos preparar um vídeo e nós vamos falar de um assunto muito forte, que no que diz respeito a essa pessoa que você vai trazer, você vai fazer a sua parte. Se depois dessa reunião ela vai ficar firme com Deus ou não, é problema dela, mas você não vai pagar por essa alma, porque você fez a sua parte. Então convide, se esforce, ore por ela, busque se for preciso, pague transporte se for preciso, faça o que você pode fazer por ela. O que você não pode fazer, entregue nas mãos de Deus. Mas no que diz respeito às pessoas que nós conhecemos, no que diz respeito à nossa família, nós temos responsabilidade de anunciar o evangelho para elas, e nós vamos ter esse alerta da salvação. Eu não quero ser cobrado pela alma de ninguém. Eu sei da minha responsabilidade diante de Deus. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, que minha alma foi salva, eu tenho esse entendimento que Ele não me levou e me deixou nesse mundo correndo o risco de perder minha salvação, mas tem nos guardado, nos protegido com um objetivo de nós sermos usados para levarmos salvação para outras pessoas. Então não pense só em você. Vamos essa semana trabalhar pesado, porque neste próximo domingo teremos o grande alerta da salvação. Amém? Agora, nessa parábola aqui, nós vamos ler o capítulo 15, versículo 11 de Lucas, agora, a partir do versículo 11, mas o capítulo todo do livro de Lucas 15 mostra como Deus não quer perder ninguém.
Aqui fala da dracma perdida dentro de casa. São aquelas pessoas que estão aqui dentro, não saíram fisicamente, mas estão caídas dentro da igreja, vazias, fracas. E o próximo passo, se elas não despertarem, é sair fisicamente. Porque ninguém sai da noite para o dia, ninguém cai da noite para o dia, é um processo. Se a pessoa não parar o processo de queda e começar um processo de avivamento, de voltar a orar, de buscar, de jejuar, de consagrar a vida a Deus, ela acaba caindo cedo ou tarde e saindo de uma vez. Nós temos aquelas pessoas que são consideradas ovelhas perdidas, que não conseguem voltar sozinhas. Alguém foi usado para buscá-la, e hoje ela está aqui porque um obreiro, um levita, um pastor, um familiar, alguém ajudou, mas você veio. E nós temos essa parábola do filho pródigo, que é riquíssima em ensinamentos. Eu queria que você se avaliasse. Eu queria que você realmente parasse um pouquinho para ver onde é que você entra aqui. E você vai entender como Deus é misericordioso, como Ele nos ama e não quer perder ninguém. Vamos ler aqui. Diz assim: a parábola do filho pródigo. Você sabe o que significa pródigo? Desperdiçador. Então, cuidado para você não ser aquela pessoa que desperdiça as oportunidades que Deus te dá. Desperdício que não poderia desperdiçar. Diz assim o versículo 11: e disse, aqui foi o Senhor Jesus que disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo como? Dissolutamente. Olha para mim, por favor. Vamos tirar aqui a primeira lição. O pai desse filho mais novo estava morto ou vivo? Vivo, mas ele matou. Porque a herança ele tinha direito depois que o pai morresse, mas ele mostrou para o pai que ele não tinha interesse no pai. Ele queria o que o pai tinha. É um tipo de pessoa que vem na igreja, mas ela não está interessada em Deus. Ela está interessada em suprir as necessidades dela. Ela está preocupada com o umbigo dela, com as bênçãos. Ela está preocupada com a vida dela. Então ela não quer saber a vontade de Deus. Ela não quer saber de ter comunhão. Ela quer saber de uma coisa: as bênçãos que Deus tem para ela. Isso enche os olhos dela. Isso mexe com ela. As orações que ela faz é só pedindo. Você acredita que tem pessoas que não conseguem orar? Olha bem para mim, por favor. 5 minutos. Ela só sabe pedir. Preste bem atenção, pessoal. Não deixe nada tirar sua atenção, por favor. Você sabia que tem pessoas que não conseguem orar 10 minutos, 20 minutos, meia hora? Ela não tem comunhão com Deus. Ela não sabe falar e depois silenciar para Deus falar. Ela não se preocupa com a voz de Deus. Ela não se preocupa. Tudo dela é pedir. Ó Deus, eu quero isso. Ó Deus, eu quero aquilo. Ó Deus, eu quero aquilo outro. A vida dela é essa. Agora você imagina, né? Como é difícil ser pai. Quando você tem um filho que só tem interesse de tirar. Um filho que você faz tudo, mas ele não tem prazer no pai. Então ele falou: pai, para mim o senhor está morto. Me dá a minha herança, a minha parte, eu quero ir embora.
Então, cuidado para você não ter esse tipo de comportamento. Pese as suas orações. Vem cá, quando eu oro, eu só peço, ou eu me ofereço para Deus usar, ou eu me preocupo com o que Deus quer falar comigo? Quando eu oro, como são minhas orações? Só de pedir, repetitivas? Como é que está minha comunhão com Deus de 0 a 10? Se avalie. Agora perceba que ele fez questão logo, apressadamente, precipitadamente da parte dele. Pessoal, tenha cuidado com a precipitação, com a ansiedade. Nós estamos acompanhando uma coisa triste no Brasil. Você viu aí quantas pessoas estão viciadas nos jogos de aposta? Viu quantos bilhões, já foram 200 e poucos bilhões, que foram gastos em apostas? Por quê? Porque a pessoa quer resolver o problema rápido, porque ela quer uma coisa fácil. Tem gente que pode aparecer o que for para ela, assim, de propostas rápidas, de jogo de azar, de qualquer tentação para esse lado aí de enriquecer rápido, que não pega ela, porque ela tem uma fé madura. Ela sabe que as coisas de Deus não são rápidas, as coisas de Deus são pé no chão, que a vida é uma luta, não vem nada de mão beijada. Então ela não cai nessas ciladas. Mas o que tem de pessoas caindo nisso, e se vacilar, tem gente dentro da igreja que também vem caindo em golpes, vem caindo em armadilhas do mal. Não seja precipitado para nada, nada, nem no que diz respeito à vida financeira, nem no que diz respeito a casar. Não seja uma pessoa apressada. Lembra daquela história que eu falei, triste, mas aconteceu. Uma obreira que orava pela vida sentimental dela e achou que Deus estava demorando e colocou na cabeça que não tinha um homem compatível a ela dentro da igreja. E um dia chegou revoltada na igreja, com o uniforme na sacola, porque antigamente, quando o obreiro saía da obra, ele tinha um temor de devolver o uniforme. E ela veio falar com o pastor. Lembra que eu falei isso para vocês? Ela veio falar com o pastor e não tinha reunião naquele horário. E ela falou: pastor, eu não vou ficar mais de obreira, não vou ficar mais na igreja, eu vou cuidar da minha vida sentimental, minhas amigas estão casando, minha família tem me cobrado, eu estou vendo que eu vou ficar para a titia, e não adianta só falar nada. Eu vim aqui entregar meu uniforme, eu vim aqui falar, eu não quero ouvir. E o pastor falou: obreira, me escute, pastor, o senhor pode falar o que o senhor quiser, eu vou curtir minha vida, senão eu vou me acabar aqui dentro da igreja e nunca vou ser feliz. E o pastor tentou, ela colocou o uniforme no altar e saiu andando rápida, revoltada, na porta da igreja. Ela foi atravessar a rua, o carro pegou ela e matou. Dói. Eu imagino a dor do pastor em ver a obreira morta. Ela pensou que ia dar tempo, ela pensou que tudo que ela fez contra o mal, expulsou demônios, queimou demônios, ia ficar por isso mesmo, como se o mal esquecesse, como se virar as costas para Deus não trouxesse consequências, como se houvesse proteção, abandonando a fé. Não há. Eu nunca vi ninguém se dar bem abandonando Jesus. Eu só vi a vida ficar 7 vezes pior. Doeu, é triste. Quando eu lembro, eu fico triste, porque o mal iludiu ela, enganou ela, e tem enganado muita gente. Então não seja precipitado com área nenhuma da sua vida. O que Deus não te deu ainda, Ele vai te dar no momento certo, se for da vontade dEle. Aguarde o tempo de Deus, porque Ele dá quando você está preparado para receber. Tenha calma, só queira o que Deus tem para você, só queira estar onde Deus quer que você esteja, só queira ter o que Deus quer que você tenha. Cuidado com a pressa, porque nessa cilada, nessa ansiedade, muitas pessoas caíram.
Então ele falou: me dá minha parte, eu quero logo minha parte. Eu pergunto para você, o pai impediu? Deus impede você, nós de fazermos alguma coisa de errado? Duvido que Deus impede, duvido. Ele deixa, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele deixa, mas Ele deixa também nós colhermos as consequências. Agora diz assim, versículo 14. Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado, dá uma olhadinha aí. Dá um toquinho aí, ajuda aí, para não quebrar o pescoço. Isso, ajuda aí. Obrigado, tá? Durma não, estou de olho aqui, hein? Diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar o quê? Porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha para mim, por favor. Olha como nós não podemos nos apegar a nada. O dinheiro acabou, dinheiro acaba, dinheiro vem, dinheiro vai. Cadê seu dinheiro que você ganhou no passado? Talvez você não tenha nem o que você ganhou mês passado. Dinheiro vai embora, dinheiro vem, dinheiro vai. O dinheiro acabou. Qual amigo ficou com ele? Não se iluda com amigos. Seu amigo é Jesus. Não se iluda com amigos de redes sociais. Por quê? Porque eles não vão aparecer quando você precisa. Amigos de farras, amigos de festas, amigos quando você tem o que oferecer, é uma coisa. Amigo de verdade é outra. Então acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, ele foi levado para cuidar de porcos. Saiu da presença do pai para ir para a presença dos porcos. Que queda, que diferença. Olha, você pode estar na igreja enfrentando as maiores lutas da sua vida, mas é melhor na presença de Deus do que lá fora. Cuidado com a insatisfação, cuidado com a curiosidade para as coisas que você nunca praticou. Cuidado com a curiosidade para o mal, porque isso é um perigo muito grande. Cuidado. Ele começou a ficar inquieto na casa do pai, ele começou a achar que lá fora ia ser melhor, ele começou a fazer os planos dele, e quando pegou o dinheiro, ele foi para bem longe. Cuidado, tá? Você que seus pensamentos já estão longe dos pensamentos de Deus. Cuidado, porque não tem ninguém longe de Deus bem. Perto ele cuida, longe ele não pode cuidar. E observe que não foi o pai que se distanciou. Aqui aparece muita figura do pai, daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Aí diz assim, versículo 17: e tornando em si, na Bíblia atualizada fala, e caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha só, levantar-me-ei e irei ter com quem? Meu pai. Ele começou a ensaiar e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Olha para mim, por favor, depois eu vou continuar o versículo 20. Ele começou a pensar: peraí, como era a minha vida na casa do pai? Como é que está a minha vida hoje? Na casa do pai até os empregados estão melhor. Eles vivem uma vida melhor do que essa que eu estou vivendo aqui. Isso aqui não é vida não, olha o que eu fiz com a minha vida. Olha que ponto eu cheguei. É quando a pessoa começa a pensar
que ela consegue tomar uma atitude de se firmar com Deus, de recomeçar, é quando ela pensa: peraí, olha o que eu estou fazendo, e se eu morrer assim? Porque você tem que entender, a morte entrou quando o pecado entrou. Nós já falamos que o salário do pecado é o quê? É a morte. O problema é ela chegar e não dar tempo para nada, para pedir perdão, para se consertar. O problema é a morte chegar e você não está preparado, porque depois dela, ou Deus ou o diabo, ou alegria eterna ou sofrimento eterno, ou luz no céu ou trevas no inferno. Não tem jeito, não existe outra coisa. E ela vai chegar. Você já parou para pensar quando ela chegar para você? Você já parou algum dia para pensar na morte? Eu já parei para pensar. Eu não sei quando ela vai chegar, mas vai chegar. Ah, bispo, eu não gosto de ouvir falar dessas coisas, não. Minha amiga e meu amigo, essa é a nossa realidade. Nós vamos passar por ela, e podemos passar vencedores, porque vai ser o último inimigo que nós vamos vencer. Ela não pode nos assustar, ela pode assustar quem está no pecado, buscando a felicidade nas ilusões, como o filho pródigo. E tem gente assim, de aventuras em aventuras, de drogas em drogas, de cama em cama. A pessoa está buscando e não vai achar vazio, vai achar dor, sofrimento, vai achar o mal. Entenda, o pai não queria aquilo, o pai não quer perder ninguém. Deus não quer perder você. Deus ama você. Deus não quer perder ninguém. A vontade de Deus é salvar quem? Todos. Agora, olha o que diz aqui no versículo 20, por favor. E levantando-se, ele não ficou só pensando. Primeiro ele pensou, ficou ensaiando. Quando eu ver meu pai, vou falar isso, vou falar aquilo. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu pergunto para você, olha para mim, quem viu primeiro? Viu. Ele estava longe e o pai já estava de olho, na esperança dele voltar. Ele vai voltar. Todo dia esperando, ele vai voltar. O pai fica assim com quem está lá fora. Você sabe quantos desigrejados existem no nosso país? Milhões. Milhões. E o pai fica esperando eles voltarem. Se eu me alegro quando um volta, imagine o céu, imagine Deus. E quando o pai viu de longe, o pai correu. Se você não sabe, era vergonhoso para uma pessoa idosa correr. Era vergonhoso. O pai não quis nem saber. O pai cobriu a vergonha do filho. O pai não quis saber se o filho estava cheirando mal, estava fedido. O pai não queria saber. O pai correu, abraçou e o beijou. E eu creio que ele vai fazer isso hoje com você, que voltou. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar, porque você tem valor para ele. O pai aqui aparece várias vezes. Olha que amor. Um filho que merecia um tapa, um filho que merecia um dedo no rosto, mas ele não joga na cara os nossos erros, ele perdoa. Ele é pai. Olha como Deus é bom. O pai correu, abraçou e o beijou. Ele está me ensaiando, eu vou falar isso, falar aquilo. Não precisou falar nada. Quantas pessoas estavam afastadas e chegaram aqui, nem começou a orar, já começou a chorar, e a presença do pai envolveu a pessoa, sem a pessoa falar nada. O pai só queria a pessoa de volta.
Eu fico imaginando Deus olhando as pessoas afastadas da presença dele, sofrendo tanto, porque tem gente experimentando o que não era para experimentar, sofrendo o que não era para sofrer, mas está sofrendo porque se afastou do Pai. E o Pai sabe que longe dele é dor, mas ele aguarda, ele espera, ele permite a pessoa fazer o que ela quiser, a aventura que ela quiser viver, Deus permite. Mas ele sabe que não acaba bem. Aí diz assim, ó, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o que, gente? A melhor. O pai sempre dá o que? O melhor. E vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, quer dizer, pegou a melhor roupa, o anel devolvendo a autoridade, e sandálias aonde? Nos pés, porque os escravos ficavam descalços. Se ele colocou a sandália nos pés do filho. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava o quê? Morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha para mim, por favor, para você entender. Esse bezerro cevado era preparado só para uma ocasião especial. Simboliza Jesus, que nos alimenta, que nos lava com o sangue dele, que cuida da gente quando nós permitimos. Eu fico imaginando aquele filho: o que é que eu fiz com minha vida? O que é que eu fui fazer com minha vida? E voltando na direção do pai: vou falar isso, vou falar aquilo, como é que vai ser a reação? Será que meu pai vai me aceitar? E de repente ele vê o pai correndo e pulando nele, abraçando ele, beijando ele. E ele falando: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. O pai já falando: ó, pega a roupa limpa lá, ó, pega o anel, ó, pega a sandália, ó, mata aquele animal, vamos nos alegrar, vamos fazer a nossa festa. Meu filho estava morto e voltou. Só Deus mesmo. Só Deus. Se você soubesse como o pai ama você, como ele quer cuidar de tudo na sua vida. Ah, se você deixasse o pai fazer o que tem que ser feito na sua vida, deixa ele cuidar de você. Por mais luta que seja na casa do pai, é melhor do que lá fora. A amizade do pai é melhor do que qualquer amizade nesse mundo. Aí ele diz assim, para terminar: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Estava tendo música, danças. Depois da música a gente vai dançar aqui, se alegrar, amém? Hoje você vai dançar. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Que espírito ruim, né? E não queria entrar. E saindo o seu pai, estou falando para você que ser pai não é fácil. Cuidando de um que estava afastado, já tinha cuidado do outro, que agora estava aborrecido, porque ele tinha sido bom com aquele filho mais novo. Rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Difícil nunca ter errado, né? Ele estava aqui se achando justo demais aos olhos dele, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, era o que dele? Ele falou: teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. O que é que ele diz aí? Mas mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas
são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão, lembrando para ele, ó, não é só meu filho não, ele é seu irmão, pai, tenha misericórdia, estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. A Bíblia não termina nessa parábola, não fecha qual foi a decisão do irmão. Mas veja que o pai dá chance para todos. O pai quer ajudar todos. Mas para o pai ajudar tem que ter humildade. Ele, ao invés de ficar feliz, pô, meu irmão voltou. Pô, eu nunca saí. Esse aí saiu, pô. E agora o pai está alegre. O pai se alegra mesmo. O pai chega a fazer festa no céu. Eu fico imaginando a alegria de Deus em ver você que voltou hoje, em ver a ficha caindo dos que estão perdidos dentro da igreja, sem certeza da salvação. Pessoal, as coisas que nós estamos vendo no mundo, meu Deus, eu tomei conhecimento do que aconteceu no Nordeste, uma coisa que eu não acreditei. Uma vizinha ouviu uma criança gritar: mãe, não me mate, mãe, não me mate. E ela chamou a polícia, e quando a polícia entrou na casa, a mãe estava com a cabeça da criança. Você sabe o que é isso? E partiu para cima dos policiais, tomou 14 tiros e não morreu. Você viu essa matéria? Quem viu isso? Que tristeza. Aí viu os pezinhos amarrados da criança, quer dizer, manifestada, ainda partiu para cima dos policiais. É assim que as pessoas estão andando, manifestadas. A vida não está valendo nada, nem do filho. Você está vendo aí as pessoas frias, sem misericórdia, coisas que só em falar dói. Imagine os policiais entrando e vendo aquilo. Nós não sabemos com o que vamos nos deparar no fim dos tempos. Por quê? Porque o mal tem dominado a mente do ser humano. E você sabe que a mente não tem limite. Não há limites na mente humana. O mal entrou, então não tem limites para as coisas mais absurdas que o ser humano pode fazer. Mas Deus quer cuidar de você enquanto você está nesse mundo. E quando você partir desse mundo, Ele quer que você venha partir salvo. Deixa o Pai cuidar de você. Ele já matou o cordeiro cevado na cruz. Já deu Jesus por você, aceita isso. Se volte para Ele. E você vai ver a vida que você vai ter a partir de hoje. Fique em pé no seu lugar. Todo mundo em pé. Você vai olhar para o telão agora e assista isso, ó. Assista. É uma mensagem rápida, mas muito profunda. Olhe para o telão, por favor, todo mundo, solta aí a mensagem do bispo. Chegando de volta à casa do Pai, Ele nunca deixou de ser seu Pai. Ele permitiu que você saísse, Ele te deu a parte que você pediu, você foi embora, se machucou, se feriu, e Ele não podia fazer nada porque você decidiu tomar essa atitude. Mas saiba que assim como o meu Pai nos tem conservado aqui na igreja, fiel a Ele, fiel aos seus mandamentos, como o próprio filho, o irmão, disse, assim como nós temos sido fiéis a Ele, o Espírito do Pai estende as mãos para você. O Espírito do Pai. Você é bem-vindo na igreja.
Nós não queremos saber o que você fez ou deixou de fazer. Se o nosso Pai recebe você, quem somos nós para dizer ou censurar o que você fez ou deixou de fazer? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo em o nome do Senhor Jesus. Desde o momento em que você volta para casa, você é bem-vindo, e nós não olhamos o que passou. Nós olhamos o presente. Se o nosso Pai, na pessoa do Espírito Santo, o recebe e o abraça, te dá uma roupa nova, te dá um anel de honra, coloca sandália nos seus pés, quem somos nós para olhar para você de forma errada, ou de forma censurando, crítica? Não. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, em o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, como responsável por todo esse trabalho de resgate, nós somos responsáveis, nós abraçamos vocês também. Sejam bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo aí onde você está. Seja feliz como nós temos sido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa mensagem é exclusivamente para aqueles que estão retornando. Essa mensagem é para você que voltou. Seja bem-vindo. Eu não posso te dar um abraço pessoalmente, mas o Espírito Santo, o Espírito que está em mim, abraça você, que é muito melhor. Aleluia. Ele abraça você. E o meu Pai faz com que todos nós tenhamos alegria com a sua volta. Então, haja alegria, haja dança, haja felicidade nessa casa, nessa vida, desde agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Se você diz assim, bispo, amém. Essa alegria que você sente, Deus sente muito mais. E se você diz, bispo, eu estava afastado, mas hoje eu voltei sozinho, bispo. Eu sabia o caminho de volta, Deus tocou em mim para estar aqui hoje. Ou você que voltou com alguém que te trouxe, pode vir com esse alguém também aqui na frente. E você que diz, bispo, eu não saí, mas eu estou dentro da igreja frio, fraco. Sai do seu lugar e se aproxime aqui do altar, com suas mãos na altura do teu coração. Não pense que Deus quer proibir você de algumas coisas. Tudo que Ele diz não é para não te ver sofrer, é porque Ele sabe que não é bom. Você sabia que Ele sofre quando você sofre? Ele chora quando você chora, Ele sente quando você sente. Ele é um Deus que sente a nossa dor. Ele se alegra quando você se alegra. Sabe esse pai do filho pródigo, cheio de amor, de esperança que o filho voltaria? Sabe esse pai que não quer saber o que você fez ou deixou de fazer, que não te condena? É o teu pai, é o teu Deus que te ama tanto. Ele nunca quis te perder. Eu não sei qual é a sua experiência, a sua história. Tem pessoas aqui que um dia se afastou, mas agora está firme. Ele lembra como foi afastado de ti. Só a tua misericórdia mesmo, para não ter acontecido pior. Só o teu amor para ter resgatado ele. Mas tem pessoas que chegaram aqui hoje
que nessa madrugada passada estava usando drogas, bebendo, se prostituindo, mentindo, aprontando, e chegar aqui hoje pensando: será que o Pai vai me aceitar? Uma prova Ele vai te dar agora. O Espírito Santo vai te abraçar e vai dizer: eu te perdoo, eu te quero, você tem valor para mim. Talvez você teve decepções com pessoas que você colocou no lugar de Deus, com coisas que você perdeu porque você colocou no lugar de Deus, coisas e pessoas que você se apoiou, planos, projetos seus que afundaram. Mas existe um Pai eterno, um Pai que te aguardava, um Pai que te esperava. Ele sabia que hoje você ia voltar para Ele. Que alegria! Eu não posso te ver, meu Salvador, mas eu sei que o Senhor está sorrindo agora. Eu sei que o Senhor está alegre agora, porque essa tua filha, esse teu filho que estava perdido foi achado, que estava morto passa a reviver. Sua vida estava morta, sem graça, vazia, sem sentido, mas hoje ele tem roupa limpa, anel, sandália, bezerro cevado. Hoje ele tem uma festa preparada para você. Você voltou para o Pai. Seja perdoado de todos os seus pecados. Hoje essa pessoa te quer sim, meu Pai. Ela sabe que o Senhor vai fazer bem para ela, como ela cantou: irás me fazer bem. Ela sabe que sem ti ela não é ninguém, nós não somos ninguém. Oh, meu amado Pai, abraça ela agora. Se eu pudesse, eu abraçava todo mundo agora, mas o Senhor pode fazer isso. Abraça, envolva, volte para o aprisco, volte para o abrigo de Deus, o esconderijo de Deus. E nesse mundo mau Ele vai cuidar de ti. Sim, meu amado Pai, Tu és um Deus que tem cuidado dos seus. Até quando dormimos, o Senhor nos abençoa. Quando corremos perigos, o Senhor nos livra. Lembra dos livramentos que Ele te deu. Lembra da bondade dEle que tem te acompanhado. Então agora, com um coração grato, feliz, com um coração alegre, adore teu Deus, adore o teu Pai. Faça um voto com Ele de não se distanciar mais nunca. Faça uma aliança. Aquele anel era a aliança que Ele queria ter de volta. Ele quer ter com você. Fala com Ele: eu firmo aliança contigo agora, de te seguir, de te servir, de te agradar, de não olhar mais para trás, de ir até o fim. Me ajuda. Não é fácil, mas com a tua ajuda nós conseguimos. Aleluia. Ah, minha amiga, meu amigo, fique à vontade, fique à vontade, se alegre, porque você está na melhor presença do mundo, no melhor lugar, na casa do Pai.
do Pai eterno, do Pai de amor. Você está na casa do Pai. Que maravilha, que coisa gloriosa. Você vai cantar essa canção: te amo, Deus, tua graça nunca falha, com o coração cheio de gratidão, de amor. Se quiser continuar orando, fique à vontade.